A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Escolhi um tema para ministrar hoje de manhã, que eu acho que tem a ver com o que o pastor disse aqui, com a igreja. Então eu entendo que Deus está de fato querendo que a igreja viva em confiança. Eu queria falar sobre a fé vitoriosa. Porque fé não é um monte de coisa que um monte de gente pensa que é fé. Mas a fé é alguma coisa que nos leva a confiar em Deus o tempo todo, independente de qualquer coisa. Mesmo assentados, eu convido a todos vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11. Esse texto que nos fala da essência, do sentido da fé e que nos apresenta uma lista de gente que viveu essa fé, que experimentou essa fé. Diz assim o autor: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo, no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Amado Deus, nosso Pai, nós pedimos que Tu nos abençoes com a Tua palavra, que Tu nos fortaleças a fé. É impossível agradar o Senhor na incredulidade, na dúvida, no receio. Dá-nos esse santo temor que o Senhor concedeu a Noé. Nos ajude a viver, ó Deus, como viveu Enoque, que foi tomado para o Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Deus, ajuda-nos a viver nessa expectativa de que um dia também nós seremos arrebatados por Cristo Jesus. E enquanto isso não vem, nos ajude a andar como Abel, oferecendo ao Senhor sacrifícios que o Senhor se agrada deles. Livra-nos de ser como Caim, que ofereceu, mas não agradou o Senhor. Ajuda-nos a entender que não basta oferecer qualquer coisa ao Senhor, é preciso fazê-lo como fruto da fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados, a fé bíblica não consiste em pensamento positivo. Tem muito pensamento positivo hoje no meio do povo de Deus. E nós precisamos ser positivos, sim. Nós precisamos ser animados. Nós precisamos ser gente que acredita. Mas pensamento positivo é diferente
de fé também não é um otimismo cego, que eu estou cheio de otimismo, mas esse otimismo vem de onde? Esse otimismo que está dentro de mim, ele é gerado pelo quê? O que é que me leva a ser otimista? Também não é aquele sentimento forçado de, abre aspas, espero que dê certo, né? Fé não é isso. Fé não é uma aceitação intelectual de alguma doutrina que se prega ou que se ensina. Tem muita gente que assente intelectualmente o que está escrito na Bíblia, até aceita, mas necessariamente não significa que essa pessoa tenha fé. Também não é uma atitude supersticiosa, de acreditar em alguma coisa sem evidências. Tem muita gente que crê nas coisas ocultas, vivem atrás de ocultismos, mas não tem fé. A fé, meus irmãos, é uma obediência confiante à palavra de Deus, apesar das circunstâncias e a despeito das consequências. Vou repetir. A fé é uma obediência confiante à palavra de Deus, apesar das circunstâncias e a despeito das consequências de crer. Isso funciona mais ou menos assim. Deus fala, nós ouvimos a sua palavra, confiamos em sua palavra e agimos de acordo com a sua palavra, independente das circunstâncias e das consequências. Isso é fé. As circunstâncias podem ser impossíveis, segundo esse texto. Esse texto nos fala de coisas que aconteceram que jamais poderiam acontecer. Mas as pessoas creram que Deus pode fazer o que o homem não pode fazer. Então as circunstâncias, elas podem parecer impossíveis. E as consequências podem ser assustadoras e desastrosas. Você vai encontrar nesse texto gente que cria em Deus e morreu de maneira trágica. Amados, os cristãos no Coliseu Romano expressaram a sua fé e foram desafiados a negar a Jesus Cristo ou enfrentar a boca de um leão ou de um tigre. E eles preferiram a mordida do leão a negar a sua fé. Dr. Rousseau Shedd, fazendo um estudo em Cuiabá, quando pastoreamos lá, no livro de Tiago, ele fez uma análise do termo tentação e provação. Ele diz que numa mesma experiência, você experimenta a provação e a tentação. O termo grego é um só. O que muda de tentação para provação é a atitude sua. A provação é aguentar a dor da mordida. E a tentação é o desejo de negar a Cristo. Está tudo na mesma experiência. Então, numa mesma circunstância, nós podemos ser provados e ser tentados. Queridos, ainda assim, que haja dor, que haja qualquer circunstância difícil de enfrentar, obedecemos à palavra de Deus e cremos que Ele fará o que é certo e o que é melhor, independente das circunstâncias e da consequência. Amém, amados? Isso é fé, que Deus fará o melhor. Um cínico definiu fé da seguinte maneira: a fé é uma crença ilógica na ocorrência do impossível. A fé é uma crença ilógica na ocorrência do impossível.
Esse é o sentimento de um cínico e do incrédulo. Esse homem não entende, como muitas vezes corremos o risco de não entender, que a fé tem o mesmo valor que seu objeto. E que o objeto da nossa fé é Deus. Amém, amado? A fé não é um mero sentimento que nós criamos dentro de nós. A fé é nossa resposta de corpo e alma àquilo que Deus revelou em sua palavra. Fé e palavra andam juntos, amados. Eu não posso crer em alguma coisa de quem eu não tomo consciência ou conhecimento. O autor de Hebreus deixa claro que, apesar do que os cínicos dizem, do que os incrédulos afirmam, a fé é algo prático, não é teórico. A fé é prática. Está aí na palavra de Deus, observe, verso 3, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Tudo que você vê é fruto da ação de Deus lá na eternidade, no começo de todas as coisas. A ciência está aí tentando explicar a origem do universo. Nós já chegamos lá faz tempo. Um cientista chinês, isso eu ouvi pessoalmente dele, numa conferência em Belo Horizonte. Foi questionado, ele era, na época, presidente de uma instituição de pesquisa científica em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, e um dos cientistas daquela instituição o questionou sobre sua fé e sobre a origem do universo. E ele diz, sabe qual é a diferença entre eu e você? Nós dois somos cientistas. Nós dois estamos procurando a mesma coisa, a origem da vida e do universo. Agora, a grande diferença entre eu e você é que eu já encontrei e você está procurando. E se por alguma razão, algum dia, você conseguir chegar na origem do universo e da vida, nessa escalada dessa montanha tão alta do conhecimento, bem-vindo, eu estarei lá para receber você. Não tem outro lugar aonde chegar para a origem de todas as coisas, se não for Deus que criou todas as coisas. Meus queridos irmãos, a fé nos ajuda a compreender o que Deus faz e ver o que os outros não são capazes de enxergar. É a fé. Em decorrência da fé, Deus nos permite realizar o que para outros não é possível acontecer. Queridos irmãos, houve quem zombasse de grandes homens e mulheres de Deus na história, gente que agiu pela fé. Esse texto fala de um monte deles. Esse povo foi zombado, mas Deus estava com eles e os capacitou a ser bem-sucedidos para a glória dele. E assim você lê nessa galeria dos heróis da fé, gente que foi desacreditada, mas que Deus estava com eles. A melhor maneira de crescer na fé é caminhar junto de quem tem fé. Amém? Você já ouviu falar, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Quem já ouviu falar desse? Isso é tão popular ouvir isso, não é? Tem relativismo nisso? Tem um certo relativismo. Mas se você quer ser influenciado, observe bem com quem você anda, com quem você aprende, quem exerce algum tipo de fascínio em seu coração. Existem versos na Bíblia que nos ajudam a pensar. Por exemplo, Salmo 1, verso 1, a palavra de Deus diz que o bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então a Bíblia está dizendo, cuidado com quem você anda. Quem é que te aconselha, quem é que te influencia, quem é que te fascina, quem é que te leva a pensar e a agir. Então pense com quem você anda.
Se você andar só com um sujeito pessimista, desanimado, resmungão, reclamão, se você não tomar cuidado, daqui a pouco você começa a ficar pessimista, reclamão, resmungão, chato de galocha. Agora, quando você convive com alguém animado, alguém assim, encorajador, alguém assim que tem um coração movido por fé, você fica mais empolgado. Eu trabalhei anos do lado do pastor Jeremias Pereira, aprendi um monte de coisa com ele. Vocês já ouviram Jeremias alguma vez? Algumas dúzias de vezes, né? Ele teve recentemente aqui, não teve? Trabalhar com Jeremias me ajudou a mudar um monte de coisa na minha maneira de levar o ministério. Por causa da maneira como ele vive. Todos nós precisamos de ajuda, de referenciais na nossa vida. O Salmo 81:12, Deus diz sobre o ímpio, deixei-os andar na teimosia do seu coração. É Deus que está dizendo que Ele deixou o seu povo, quando estava em desobediência, a andar na teimosia do seu coração. Ele fala ainda do seu povo no Salmo 119, verso 67, que diz que o povo, antes de ser afligido, andava errado. É isso que o salmista diz. Eu andava errado, eu andava desorientado, e isso me trouxe a aflição. Mas agora guardo a tua palavra. A palavra de Deus nos leva a mudar a nossa maneira de andar. Provérbios 5:6, falando da mulher adúltera, e aí a mulher adúltera, homem adúltero, não importa o gênero, diz assim, ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Tem um monte de gente que anda com a vida errada e não sabe. Por quê? Porque não conhece a palavra que estabelece o que é certo e o que é errado. O homem de Belial, o homem vil, é que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Anda semeando contendas. O pior é que muitas vezes crentes vivem assim, porque não observam a palavra de Deus. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Deus nos chamou para Ele. Amém, amados? Que Deus nos ajude a não ser como os insensatos. A Bíblia diz que a estultícia dos insensatos o engana, porque é enganadora. E os loucos zombam do pecado. Nesses dias, nós temos visto um monte de gente zombando do pecado na mídia, não é verdade? Chamando de pecado, chamando o pecado de alegria, prazer, direito civil, direito humano. Nós podemos ter direitos humanos diante dos homens, mas não diante de Deus. Porque algumas coisas Deus não deu aos homens como direito. São consequências da desobediência ao Deus Todo-Poderoso. Hebreus 11, pois, traz um resumo da vida de gente que a gente precisa imitar. De gente que a gente precisa observar e andar como eles. Eu ouvi o testemunho de vários membros da igreja, de que o pastor é um exemplo. E pastor precisa ser exemplo mesmo. Começando em casa. Porque se não for em casa, a Bíblia diz que não tem como ser na igreja. Às vezes esses valores são invertidos, mas é o que diz a palavra de Deus. E o que vale não é o que a gente gosta, não é o que a gente pensa, mas é o que diz a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe, varão. Te dê graça para viver assim e continuar vivendo assim, sendo uma bênção para a igreja, mas uma bênção dentro de casa. Todos nós, pastores, corremos o risco de cuidar da igreja e de perder a nossa família. Deus teve misericórdia de mim para não jogar fora a minha família, portanto, zelo e dedicação com a igreja.
a igreja não é mais importante que a minha família, porque a minha família é a minha primeira igreja. Se eu não amar e não cuidar dos de dentro de casa, eu não tenho como amar os que são da igreja, porque minha primeira igreja é a minha casa. A sua primeira igreja é a sua casa. Nós vamos ver isso. Eu quero afirmar algumas coisas sobre a fé vitoriosa. A primeira é que a fé vitoriosa, ela adora a Deus. Amém, amados? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou as suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Ou seja, a vida de Abel prega até hoje. A vida de Abel influencia até hoje. A vida de Abel é uma inspiração para mim. A vida de Abel e a fé de Abel é um desafio à igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Então a fé vitoriosa é a fé que adora e Deus recebe. Porque Caim também ofereceu sacrifício, ofereceu ofertas. Agora, Deus se agradou da oferta de Abel, da adoração de Abel, e não se agradou da adoração e da oferta de Caim. Queridos irmãos, por quê? Deus certamente não tem como fugir disso, porque Deus não exige de nós aquilo que Ele não nos revela. Se Deus tinha estabelecido a maneira como se devia oferecer sacrifícios, tanto Abel como Caim sabia. E Deus reprovou. Se eles ofereceram, é porque Deus tinha revelado a Adão e a seus filhos que eles deveriam oferecer a ele sacrifícios, ofertas de adoração. E Abel ofereceu das primícias do seu rebanho ao Senhor. E Caim pegou lá um bocado de, se fosse lá no Nordeste, seria de macaxeira, porque era do fruto da terra. E levou e ofereceu ao Senhor. E diz que Deus se agradou de um e não se agradou de outro. A diferença está em que um ofereceu o que Deus disse que ele receberia, e o outro ofereceu o que ele tinha. Simplesmente isso. Deus quer as primícias. Caim ofereceu o que a terra tinha produzido. Toda primícia, porque não foi uma vez que ele ofereceu de Caim, de Abel, ele oferecia a Deus. Você não adora a Deus no momento do louvor, querido, se as suas primícias você guarda para si. Eu sei que nós não estamos falando de finanças aqui, mas se você não confia em Deus a ponto de entregar a Ele as primícias de tudo que Ele te dá, que é chamado dízimo, você então não adora a Deus. Aí você pode se matar de ajudar na igreja. Você está oferecendo fruto da terra. O nosso maior valor são as primeiras coisas. Pensa nisso. Que a sua fé é revelada na maneira como você adora. E você não consegue adorar em desobediência. Você consegue participar religiosamente, mas você não adora. Porque a adoração Deus recebe quando é de acordo com o que Ele estabeleceu, e não de acordo com as minhas conveniências. Pastor Aguiar era pastor em Belo Horizonte ainda, e um irmão que era muito querido para todos nós lá, ele era muito espiritual no culto. Ele, quando orava, tremia os alicerces do templo. Ele era um evangelista apaixonado, raro de encontrar. Ele era um homem que no louvor levantava as mãos, e ele era daquele fervoroso. Mas um dia a mulher dele chegou toda roxa na igreja. E eu estou lhes dizendo o que eu vi. Pastor Aguiar
metia na cara da mulher. Esse não é o culto que Deus aceita. O caráter dele não é aquele que aparece na igreja. O caráter dele é aquele que aparece dentro de casa. Alguém já disse que caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Caráter é aquilo que você é quando a luz está apagada. Deus aceita adoração, mas Ele que diz como é que Ele quer ser adorado. Queridos, a fé vitoriosa, ela não somente adora, a fé vitoriosa, ela vivencia, ela experimenta relacionamento com Deus. Observe aí os versos 5 e 6. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha o quê? Agradado a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Amém, irmão? Então, a fé vitoriosa, ela vivencia, ela experimenta Deus. Ela vive num relacionamento de consagração constante a Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, mas não teve uma morte violenta como Abel. E os dois creram em Deus. A experiência de um é diferente da experiência de outro. Nós não podemos ter, a vida cristã é assim. Então eu não quero passar por determinada experiência de dor, porque eu creio em Deus. Não é assim que funciona. O relacionamento com Deus é pessoal, é individual. Numa medida, Abel sofreu e morreu morte violenta, porque ele foi morto pelo seu irmão. Mas Enoque sequer morreu, querido. A Bíblia diz que Deus o tomou para si. Ele foi levado para a presença de Deus sem experimentar a morte. Queridos, todos os que andarem com Deus, se fortalecerem em Deus, meditarem nele, caminharem com Ele, tem a promessa de que um dia vão ser chamados à sua presença, como Enoque o foi. Quando chegar o dia, ressoada a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para estar com Ele. Só que a lista aqui tem um monte de gente que enfrentou dias difíceis, mas continuaram andando com Deus. Então que Deus nos ajude a ser obedientes à sua palavra. Enquanto vamos adiante. Terceiro lugar, a fé vitoriosa, ela adora, ela vivencia e ela opera, ela trabalha. Meus irmãos, verso 7, pela fé Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Deus deu um trabalho árduo a Noé. Construiu um navio, porque ele iria destruir o mundo por intermédio de uma grande inundação, um grande dilúvio. Noé andou com Deus, aprendeu com Deus, Deus lhe deu todas as instruções, e ele começou a construir. Deus tinha dado um limite. O homem vai viver 120 anos. A partir daquela hora, Deus iria destruir, em 120 anos, ele iria destruir toda a raça humana. E Noé, então, começou a trabalhar. E não foi fácil construir aquela arca. Eram 135 metros de comprimento, por 22 metros e meio de largura e 13 metros de altura. Caberia um edifício de cerca de 60 andares dentro da arca, para você ter uma noção do que seria a Arca de Noé, um grande transatlântico. Muito bem, o grande problema de Noé agora não é só a construção desse navio. O grande problema de Noé agora era convencer o povo
de que haveria um dilúvio, porque eles não tinham nenhuma referência sobre dilúvio. Não havia notícias de sequer de grandes tempestades. Tudo funcionava muito bem, chovia na medida certa. Você não vê como o mundo está se acabando hoje? Uma hora é inundação e destruição de um lado do mundo, e aí de repente tem inundação no Nordeste e seca no Sul. Essas coisas só ocorrem porque, como nós estamos vivendo nesse mundo, nós estamos preparando a nossa própria cama de destruição da criação divina. Mas naquele tempo, não havia nada disso. Agora, convencer o povo, ó, vai inundar tudo, que vai dar... Você está vendo aquele monte lá? Vai dar 6 metros acima do monte de água. Aí o sujeito olhava assim e dizia assim, Noé, você está meio idoso, Noé. Você já está assim, trocando as bolas, Noé. Você deve estar com Alzheimer. Mas lá não tinha essas doenças ainda. Nada. Estava tudo certo. E o povo zombava de Noé. Aqueles dias as pessoas só faziam 3 coisas. Eles comiam, eles bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. É o que Jesus diz em Mateus 24. O negócio do povo era celebrar, viver, curtir, balada daqueles dias. Hoje não mudou muito. As pessoas querem o prazer, querem comer e beber, querem casar e dar-se em casamento, mas hoje casar é juntar os panos e não assumir nada. E Deus disse que Ele iria destruir a raça humana por causa que ela se tornou cheia de violência e de corrupção. Queridos irmãos e irmãs, este homem anunciou, e ele é chamado de pregador da justiça, de que Deus ia manifestar a sua justiça. Ele é chamado assim na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. E por 120 anos esse anúncio foi dado aos homens. Sofreu desprezo e zombaria. Sua fé, enquanto trabalhava na construção da arca, influenciou sua família. E todos eles foram salvos. Meu irmão, você pode não ganhar o mundo inteiro, mas ganhe sua família em nome de Jesus. Se você ganhar sua família, você já conquistou aquilo que Deus disse que você deveria conquistar. Muitas vezes nós queremos ganhar os de fora e nós nos esquecemos dos de dentro. Este homem, diz a Bíblia, que ele condenou o mundo por sua fé. Mas por que ele condenou o mundo por sua fé? Porque o mundo não creu como ele creu. E quem estava certo era ele que cria, e não o mundo que não creu. Na confiança que aquele mundo de Noé teve, eles se perderam. A fé de Noé se tornou a prova incontestável de que eles tinham errado gravemente nas suas escolhas. Jesus usou o seu exemplo como as pessoas precisam estar prontas para a sua volta. Ele diz lá em Mateus 24, versos 36 a 42, como nos dias de Noé, as pessoas estavam desconectadas, desligadas, sem se importar com a mensagem que Noé pregava. Nos dias da sua volta, a palavra vai estar sendo pregada, mas as pessoas não vão crer. Meu irmão, não deixe de pregar porque as pessoas zombam. Não deixe de dar testemunho, porque sua família ainda resiste. Viva o Evangelho. A pregação mais poderosa dentro da família não é o que nós dizemos, é se nós vivemos o que nós dizemos. O que mais desencoraja a nossa família à fé é que a nossa vida é contraditória entre o que nós dizemos e o que nós fazemos. A fé vitoriosa é a fé que trabalha dentro de casa e não só fora de casa. O povo, envolvido com a própria vida, ignorou o testemunho de Noé. A casa de Noé estava toda envolvida com a vontade de Deus. E todos eles foram salvos. Deixa eu te lembrar que a arca de Noé é tipo de Cristo no Velho Testamento. Era o único meio de salvação. Quem estava na arca seria salvo. Quem não estava seria completamente destruído. Era o único meio de salvação. Assim como a arca de Noé parou no alto do monte,
sinalizando a misericórdia de Deus que salva, a cruz de Cristo foi pregada no alto de um monte, para lembrar a sua misericórdia para com aqueles que nela colocam a sua confiança. Não só creia em Jesus, influencie a sua família em nome de Jesus. Seus filhos, seu marido, sua esposa. Para nós, nossa família é pequena. 3. Nosso filho já é convertido, graças a Deus. Já professou sua fé em Jesus. Ele está com 18 anos, mas para nós, ele ainda precisa da nossa influência. E quando ele estiver de cabelos grisalhos, e se nós estivermos vivos, esperamos viver bastante ainda, nós queremos vê-lo influenciando os nossos netos. Amém, querido? A fé vitoriosa é a fé que espera. Ela espera. Verso 8. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Peregrinou sem saber para onde ia. Esperou alguma coisa que lhe prometeram, mas que ele ainda não vira. Queridos, a nação de Israel começou com este chamado de Abraão. Deus prometeu um filho a ele, a sua esposa Sara, mas tiveram que esperar 25 anos para Sara engravidar. Imagina. 25 anos depois, essa mulher viu cumprir-se o que Deus tinha prometido. Seu povo entrou numa desobediência a Deus e foi levado para o Egito. E Deus prometera trazer de volta para a terra de Canaã. Mas eles passaram 430 anos esperando Deus trazê-los de volta. Esperar não é fácil. Não é, meus irmãos. Esperar é uma das mais difíceis disciplinas da vida. Não é da vida de fé, é da vida. Tendo fé ou não, esperar não é fácil. É difícil esperar. Agora, queridos, especialmente nesses dias tão apressados, esperar ficou mais difícil ainda. Nós não queremos mais internet discada, já está condenada, né? Nós agora queremos internet assim, ligou o computador, já está conectado. Eu conheço uma pessoa que não sabe esperar muita coisa não, tudo para ela tem que ser na hora. Ela não sabe mexer com o computador, mas quando ela liga, demorou 5 segundos para aparecer alguma coisa na tela, larga para lá. A impaciência toma conta. Nós queremos as coisas para ontem. Nesses dias de comida rápida, a gente já quer jogar o bife na panela, ele já tem que estar dourado. Não é? Então, quando alguém te convida para o churrasco, você quer chegar e quer o churrasco no ponto. Não pode ser muito assado, nem pode estar ainda mal passado. Você quer chegar e o churrasco tem que estar pronto para você chegar e comer, porque você não tem tempo para esperar. Então, deixa eu lhe dizer que eu tenho um amigo que me convidou para um churrasco, o nome dele é Raimundo. E o churrasco era 12:00, e eu cheguei na casa dele porque eu tinha outro compromisso. Cheguei, era 13h, ele não estava em casa. Era 12:00. E aí imagina a minha paciência. Eu cheguei 13h e ele não estava. Aí eu perguntei para a santa dele. Falei, cadê o Raimundo? Ah, o Rai saiu para comprar carvão. 13h, ele me convidou para o churrasco ao 12:00. Muito bem. Então, quando deu 2h, falei para ela, você fala com o Rai? Eu não falei que o Rai o parto. Não falei. Mas eu disse para ela, você fala com o Rai que o churrasco eu como noutra oportunidade, porque hoje não dá, meu horário está estourado. Eu vim aqui compartilhar com vocês, mas ele para churrasco, misericórdia, irmã, Deus te abençoe. Fui embora. Encontrei o Rai na igreja. Falei, Raimundo de Deus,
Você me convida para um churrasco meio-dia, eu saio de sua casa 2h, você está atrás de carvão. Rapaz, eu esqueci do carvão, fui atrás, já estava tudo fechado e tal, não sei o quê. Fui embora para Cuiabá, ficamos lá 10 anos, voltamos agora em Belo Horizonte, o Rai me chama. Vou pagar a dívida do churrasco. Vou mandar para o senhor por e-mail um convite para o senhor ir lá em casa comer um churrasco. Falei, tá bom, Raimundo. Chega o convite, o dia e a hora, o lugar, outra cidade. Na rodovia mais movimentada de Minas Gerais, longe pra caramba. Aí eu mandei de volta, falei, Rai, esse churrasco está cada vez mais distante de mim. Deus te abençoe, bom churrasco com sua família, mas nesse horário, nesse dia e nesse lugar, não é possível. A amizade continua mesmo. É só uma descontração. Mas nós queremos tudo na hora, com rapidez. Nós queremos fast food. Nós queremos comida pronta. Meus irmãos, Abraão obedeceu e ele nem sabia para onde estava indo. Ele esperou um filho por 25 anos. A história diz que Mônica orou 33 anos pela conversão de Agostinho, seu filho. Hoje nós somos tão rápidos que a gente quer que Deus responda já. Que Deus resolva agora. Que Deus demonstre que Ele me ama. Irmão, Ele já demonstrou que te ama morrendo na cruz do Calvário em seu Filho Jesus Cristo, pagando um preço que ninguém jamais pagou por você. Deus já demonstrou que nos ama. Se tem alguém que tem que demonstrar alguma coisa, somos nós. Temos que demonstrar que nós confiamos nele, mesmo que ele demore. Mas deixa eu te dizer, Deus não demora. Deus nunca chega atrasado, irmão. E a questão que nos complica é que Deus não chega atrasado, mas também não chega antes da hora. Ele vai chegar na hora que tem que chegar. E a hora que tem que chegar é a hora dele, não é a nossa hora. Nós precisamos aprender a esperar. E a fé vitoriosa, ela espera. Ela não se precipita. Amém, querido? Foi assim na vida dele, Abraão, na vida de Isaac, de Jacó, na vida de José e na vida de tantos aqui que têm esperado há tanto tempo respostas de orações e Deus ainda não enviou a resposta. E você não desanimou, porque a fé vitoriosa, ela espera. Amém, queridão? Quinto, a fé vitoriosa enfrenta conflitos. A fé vitoriosa não desanima diante da dificuldade. E aí nós somos chamados a refletir, verso 23. Mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Os pais de Moisés tinham que entregar aquela criança para ser morta. E eles esconderam a criança pela fé. Eles não tinham garantia de nada, irmãos. Como é que esconde uma criança em dias que não tinha essa poluição sonora toda? Olha o barulho. Nós precisamos desse ar ligado aí, glória a Deus, aleluia. Você sai ali na rua, o ruído está presente, mas naqueles dias não. Quando dava a noite, menino de 3 meses, se desse cólica, ele não ia chorar baixinho para não ser descoberto. Ele ia abrir a goela e ia chorar alto. Ele seria descoberto. Mas os pais, eles não deixaram de fazer o que a fé lhes pedia para fazer. Por 3 meses eles esconderam. Pela fé eles tiveram ideia, colocar a criança dentro de um cesto e deixar o rio levar, porque eles criam que Deus ia cuidar da criança. Caiu na mão da filha de Faraó. E ela o criou como filho. E ainda contratou Joquebede, a mãe de Moisés, para educá-lo, para cuidar dele. Ele foi educado na fé dos seus pais e foi educado na ciência e no conhecimento do Egito. Ele se tornou um homem exponencial. Era para ter morrido, mas os seus pais não
deixaram de crer diante do risco e do conflito que existia entre hebreus e egípcios. Queridos irmãos, pais piedosos não têm como transmitir a sua fé aos seus filhos por traços genéticos, mas tem como influenciá-los com a sua fé. Amém, queridos? Não tem jeito, não está no nosso DNA a fé dos nossos pais. Mas o lar deve ser a primeira escola de uma criança. A primeira escola bíblica. Arão e Joquebede conseguiram marcar a vida de Moisés, que nascera no meio de um grande problema. A Bíblia diz que ele preferiu o opróbrio do povo de Deus que viver a vida fácil do palácio. Ele poderia escolher quando adulto, e ele preferiu a fé dos seus pais e não as facilidades do Egito. O mundo de hoje está oferecendo muita coisa para os nossos filhos. A única coisa que poderá proteger os nossos filhos deste mundo mau é uma santa influência de pais piedosos que amam seus filhos e cuidam deles. Amém, irmão? Deixa eu dizer aqui com todas as palavras, não é trazer na igreja, é viver a igreja dentro de casa. Amém? Trazer a igreja é necessário, é indispensável segundo a Escritura, mas influenciar os filhos dentro de casa por uma vida com Deus é condição sine qua non, meus irmãos. É imprescindível. Então que Deus nos ajude a influenciar os nossos dentro de casa. A fé vitoriosa faz assim. E por último, a fé vitoriosa é uma herança maravilhosa que a gente tem e que a gente deixa para outros. Verso 30. Foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram depois de serem rodeados durante 7 dias. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Irmãos queridos, Deus muda o obreiro, mas não muda o princípio. Deus tinha que mudar de Moisés para Josué, mas os princípios não iriam mudar. Mudou de Moisés para Josué, mas não como Josué deveria viver e andar. Ele diz, eu serei contigo como fui com o meu servo Moisés. É do mesmo jeito. Tanto é que a primeira obra, missão de Josué, não foi derrubar as muralhas de Jericó. Isso seria consequência da caminhada dele com Deus. A primeira coisa que Josué teve que fazer foi o que Moisés teve que fazer para sair do Egito: atravessar o rio Jordão. A diferença é que o Mar Vermelho, eles abriram o mar e atravessaram a pé enxuto. E no Jordão não era mar, era rio, está correndo. E diz que era dia de enchente. E diz que o rio Jordão estava transbordando pelas ribanceiras. É assustador um rio jorrando água pelas ribanceiras. E diz que Josué chegou para os sacerdotes e disse, nós vamos atravessar o rio Jordão. E quando colocarmos o pé na água, o rio vai abrir. Isso é liderança espiritual. O mesmo Deus que estava na vida de Moisés estava na vida de Josué. Mas Josué precisava andar como Deus queria, assim como Moisés andou com Deus. E você sabe que quando os sacerdotes tocaram as águas do Jordão, as águas pararam da parte de cima e a de baixo foi embora. E ficou aquele grande paredão segurando, até que o povo passou a pé enxuto. Deus não mudou, nós precisamos continuar obedecendo. Amém, queridos? A primeira coisa que Josué fez, o preparou para o restante.
Ele enfrentou aquela grande cidade de Jericó, 10 metros de altura as muralhas. Mas para Josué não havia muralhas altas demais, porque Deus é maior que todas as muralhas. Meus queridos, Raabe, que estava nessa grande cidade, fez tudo o que os espias mandaram ela fazer. Ela os acolheu, ela os orientou, ela colocou aquela fita vermelha sobre sua casa em cima da muralha. Ela fez tudo como os espias tinham orientado. Ela já tinha ouvido falar dos grandes livramentos de Deus que corriam por toda a Canaã, de como Deus tinha livrado o povo de Israel. Ela tinha pouca informação sobre Deus, mas ela andou em fé na pouca informação que ela tinha sobre Deus. E o que foi que essa mulher se tornou? Ela era uma prostituta, mas ela foi transformada pelo poder de Deus. Essa mulher se tornou parte da genealogia de Davi e de Jesus Cristo. Se você for estudar a vida dela, vai saber que ela casou com um homem chamado Salmão. O neto dele viria a ser Boaz, que foi avô de Davi, de quem descende Jesus Cristo. A obediência a Deus nos inclui na família de Deus. Amém, queridos? O Senhor Jesus já pagou o preço por nós, mas nós precisamos obedecer. Obediência à palavra. Lembre-se, independente das circunstâncias e das consequências. O Senhor Jesus diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Tem muita gente que vai fazer guerra contra você porque você crê em Deus. Essa semana um amigo foi questionado por 10 colegas de trabalho sobre sua posição sobre a questão da homofobia, que na verdade não se trata em si da homofobia. Assim eles chamam o fato de você discordar de que o homossexualismo não seja pecado. Seja pecado. Não seja pecado. Você discorda, você acha que é pecado, então você é homofóbico. Eles têm o direito de pensar, você não. Eles têm a liberdade de aceitar e você não tem de não aceitar. Ele foi questionado sobre a questão do aborto. Sabe por quê? Porque o meio que ele trabalha aprova, incentiva e batalha a favor dessas coisas. Ele disse que ele sabe que ele está correndo o risco de perder o emprego. Mas ele disse: essa é a minha convicção, por causa da minha fé em Deus, que diz que ambas as coisas são pecaminosas. Essa é a fé vitoriosa, que pode te levar a perder um emprego. Mas que vitória é essa? A nossa vitória, irmãos, não é a aprovação dos homens. Todas as vezes que a igreja busca a aprovação dos homens, ela se dá mal. Festo chamou Paulo de louco. Meus irmãos, os judeus afirmaram que Paulo deveria morrer. Ele diz que ele foi considerado lixo do mundo e escória de todos. Mas este lixo, esta escória, este louco, este que nem merecia viver, Deus o escolheu para escrever quase metade do Novo Testamento. Amém, irmão? O Senhor pode achar por bem ser glorificado, livrando ou não livrando. Foi por isso que os 3 jovens, a ponto de serem jogados na fornalha, lá por Nabucodonosor, eles disseram ao rei: se o Senhor quer nos livrar, Ele nos livrará. Mas se o Senhor não quiser nos livrar, fique sabendo, ó rei, nós não vamos te adorar. Fé vitoriosa. A fé que não relativiza a Deus, porque Deus não responde no nosso tempo e na nossa vontade. Meus queridos irmãos, de uma forma ou de outra, não se deve jamais concluir que a ausência de um livramento, a ausência de uma cura, signifique falta de fé da parte dos filhos de Deus. A fé olha para o futuro, porque o nosso destino não é aqui.
pois é lá que se encontram as nossas maiores recompensas. Está escrito na palavra de Deus e é ela que deve nortear a nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. E eu quero te dizer que as maiores recompensas não são terrenas, elas são eternas. Paulo diz que não tem como comparar o sofrimento presente com as glórias que nós vamos experimentar na eternidade. Se a vida for isso aqui, Paulo diz, nós somos os mais miseráveis dos homens. Isso aqui é muito pouco, por maior que a gente possa ter. Amém, meu irmão? Que Deus nos dê a sua graça. A fé vem pela palavra de Deus. Amém, queridos? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Daí a importância da leitura da Bíblia. Você quer ter fé vitoriosa? Abra a Bíblia. Deixa ela entrar por seus olhos. Ouça a palavra. Eu sei que você trouxe um monte de CD de Novo Testamento aí, não trouxe? Ouça a palavra. Põe no som do carro. Põe em casa, irmã, enquanto está ali trabalhando nos afazeres de casa. Se lá no seu escritório o seu trabalho não será comprometido, põe ali no seu computador enquanto trabalha, ou põe no sonzinho. Ouça a palavra. A palavra de Deus é poderosa, porque Deus é poderoso, e Deus e sua palavra são a mesma coisa. Deus não fala aquilo que Ele não é. Quando Deus fala, Ele fala de si mesmo. Amém, amado? Ouça a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus aumenta a nossa fé. Uma vez alguém disse, pastor, eu estou lendo, mas eu não entendo muito. Falei, minha irmã, continua lendo, porque esse negócio de entender é obra do Espírito Santo. Amém, irmão? A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Um intelectual pode ler a Bíblia e não discernir nada, porque isso é dado pelo Espírito Santo que ele não tem. Por isso que tem tanto teólogo, intelectual, filósofo, capaz, mas não crê em nada. Ele é morto em seus conhecimentos. Aí você pega o irmão A ou B, simples, sem grande cultura, mas que quando lê a Bíblia, Deus o enche da sua sabedoria. E fique sabendo que sabedoria não significa conhecimento. Porque tem gente que tem grande conhecimento e sabedoria nenhuma. E tem gente que não tem conhecimento de quase nada, mas a sua vida é cheia de sabedoria. Que Deus te faça sábio pela palavra, em nome de Jesus, para cuidar dos de casa e para cuidar dos de fora. Que o Senhor te dê uma fé vitoriosa, não é uma fé ufanista, que você afirma um monte de coisa, mas lá atrás em casa é tudo uma negação do que você fala. Levante sua voz e proclame, mas viva, para que você tenha autoridade moral e espiritual. Amém, queridão? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor dê essa fé vitoriosa, não só ao seu pastor, aos seus pastores, mas à sua vida pessoal, como servo e como serva de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pastorzão.